quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, à casa do nosso Deus. Uma boa noite a todos os irmãos também que nos assistem através da internet. E como é bom estar aqui e ter esse privilégio de poder adorar a Deus. Amém? Meditando na palavra do Senhor, nas Escrituras, lembramos de Paulo e Silas, naquele momento tão difícil em que eles estavam em cárcere, em que eles estavam presos. E naquele momento de adversidade tão grande, seria tão contraditório eles cantarem louvores a Deus. Mas foi isso que eles fizeram, porque eles sabiam aonde estavam a sua fé, aonde estava a sua esperança e a sua confiança. Então eu quero convidar a toda a igreja, a todos que estão presentes aqui, a todos que nos assistem, que mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas dúvidas, vamos louvar o Senhor, porque Ele é fiel, e que nós possamos ser fiel a Ele em momentos de alegrias e também em momentos de adversidade, porque não há ninguém como o Senhor, só Ele é o único Deus verdadeiro. Feche seus olhos neste momento, abra seu coração e louve o nome do Senhor. Vamos declarar: não há ninguém como Tu, Senhor. Tu é tão poderoso, Senhor. Tu és tão maravilhoso. Louvamos o Teu nome, Senhor. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Você pode declarar isso? Não há ninguém como Tu, Senhor. Declare. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Diga: és o amado da minha alma. És o amado da minha alma, desejado do meu coração. És o amado da minha alma, desejado do meu coração, Senhor. És o amado da minha alma, desejado do meu coração, Jesus. És o amado da minha alma, desejado do meu coração. Mais uma vez: não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Não há ninguém. Não há ninguém, Senhor, como Tu. Não há ninguém, Senhor, como Tu. És o amado. És o amado da minha alma, desejado do meu coração. És o amado da minha alma, desejado
Jesus. És o amado da minha alma, desejado do meu coração. És o amado da minha alma, desejado do meu coração. Aleluia, Senhor. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto que nós lemos, fizemos a leitura inicial. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9, aliás, do verso 1 ao verso 18. Nós vamos compartilhar um pouco sobre esse texto. Compartilhei dele há algum tempo atrás e veio no meu coração o desejo de poder falar mais um pouco sobre esse texto, porque ele fala especificamente sobre as debilidades da vida humana, como o homem ele é frágil diante de algumas circunstâncias. E nós vivemos momentos, hoje contemporâneos, que ficou muito evidente as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades diante das situações. E a história de Ana mostra isso, mostra uma mulher fragilizada diante de circunstâncias no qual ela não tinha o controle e não tinha como mudar essa situação, a não ser que de fato houvesse uma intervenção de Deus na sua vida para que isso acontecesse. Então nós vamos compartilhar sobre pelo menos 3 coisas importantes aqui. Primeiro, sobre o impossível que Ana vivia e a sua frustração, porque era grande a sua frustração. Também vamos falar um pouco sobre a questão da sua humilhação e sofrimento diante das suas limitações, porque mostra esse texto de forma bem evidente como nós, seres humanos, podemos ter grandes limitações diante dos desafios da vida. E a terceira coisa, sobre as atitudes de Ana, como Ana ela pôde experimentar a grande e profunda ação de Deus na sua vida diante das suas limitações e diante das suas fragilidades. Meus queridos irmãos, esse fato da vida de Ana mostra como os propósitos de Deus se cumprem na vida do ser humano no decorrer do curso da sua caminhada aqui neste mundo. Então, as situações mais difíceis da vida humana revelam as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E Deus tem um propósito em permitir que coisas aconteçam, para que as nossas fraquezas e as nossas fragilidades fiquem evidentes. Por mais forte que o homem pense ser, Deus não precisa da força humana. Ele faz coisas grandiosas da fraqueza humana. Então, irmãos, esse texto ele vai nos mostrar que é possível uma pessoa se sentir profundamente abatida diante das suas limitações. E nós geralmente nos sentimos frustrados e tristes diante das nossas limitações, porque nós gostamos de estar no controle das coisas. Nós nos sentimos bem quando nós temos sempre a solução ou a resposta para tudo que está ao nosso redor. Quando nós temos dinheiro para resolver algo, quando nós temos saúde, quando nós temos oportunidades, então nós estamos mais confiantes. Quando nós temos autoridade para mudar situações ou para tomar decisões, quando nós temos capacidade, sentimos que nós somos capazes para isso, então nós nos sentimos mais confiantes. E é assim, irmãos, que nós temos tranquilidade muitas vezes, quando nós sentimos que as coisas estão no nosso controle. Mas quando nós descobrimos que nós somos incapazes ou que estamos incapazes diante de uma situação, que a incapacidade está em nós, então geralmente nós nos desesperamos,
nós nos entristecemos, nós pensamos, e agora, como que eu vou resolver isso? Porque nós sempre pensamos que nós temos que resolver tudo, e que temos que ser capazes de resolver tudo. Mas Deus, irmãos, nos permite esse momento de fragilidade, para que a gente entenda que existem situações na nossa vida, que é Ele quem vai resolver. Amém? E nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a esperar e a confiar em Deus nessas situações que somente Ele pode resolver. Mas também nós vamos ver nesse texto como Deus vai conduzir a história. Ele vai conduzir todos esses acontecimentos da vida de Ana, da situação em que ela se encontrava, tudo, irmãos, até mesmo as adversidades, as perseguições, as críticas, a forma como ela se irritava, a forma como ela tinha uma rival que era contra ela, tudo isso Deus vai usar para cumprir o seu propósito na história. E Ele vai fazer com que todas as coisas venham concorrer para que o seu nome seja glorificado, independente da limitação que Ana tinha, das dificuldades que ela passava. Deus vai glorificar o seu nome, e Ele faz isso, Ele glorifica o seu nome independente das limitações que nós temos, das nossas fragilidades. Ele vai, irmãos, trabalhar para que todas as coisas concorram para o louvor da sua glória e para a exaltação do seu nome. Então, a infertilidade de Ana, a disputa que ela tinha com Penina, como nós vimos nesse texto aqui, tudo isso se tornou situações que foram direcionadas por Deus para conduzir esta mulher, Ana, a uma total e profunda dependência do soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Ana estava para descobrir como Deus age de forma gloriosa e tremenda, mesmo em meio às suas impossibilidades, mesmo em meio à sua incapacidade, mesmo em meio às suas fragilidades. Então, essa história de Ana vai mostrar o impossível que ela estava vivenciando, e era a incapacidade de gerar filho, de poder ter filho. E o verso 5 vai dizer que o seu esposo a amava, e a amava ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Ora, todo homem nesse contexto deveria ter grande preocupação por sua mulher não produzir filhos, não poder ter filho, porque a sua descendência dependia de uma esposa que pudesse dar filho a ele. E dentro desta cultura era algo muito difícil, era algo muito vergonhoso para um homem não ter descendentes, mas assim mesmo ele a amava. Muitas sociedades tinham um grande problema com isso, de as mulheres não produzirem filho, de o homem não ter descendência, e esse é o contexto em que Ana estava juntamente com seu esposo. Estava numa sociedade em que poder ter filho era algo muito, muito importante. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que este homem, Elcana, tomando uma decisão que era uma decisão que acontecia como uma saída nesse contexto em que a sua esposa não poderia produzir filho, que é tomar uma outra mulher por esposa. E assim ele toma Penina como esposa, e isso fazia parte do contexto cultural em que eles viviam, e assim ele tinha o propósito de poder resolver este problema de não ter uma descendência, e poder assim gerar filhos, para que a sua descendência pudesse ter uma continuidade. E assim, isso trouxe com que Ana vivesse um grande incômodo e uma grande frustração, porque Ana vivia uma situação no qual a sua limitação de não poder ter filho fazia com que ela se sentisse inferior dentro daquela sociedade, e ela era confrontada com esta limitação. E agora, vendo que o seu esposo tinha uma outra mulher que gerava filho e que podia lhe dar filho. Então, irmãos, ela estava vivendo um contexto
que pode acontecer com qualquer pessoa, desanimar diante das suas limitações, se sentir frustrado ou frustrada diante das suas limitações e ter uma grande tristeza e angústia por não poder, talvez, realizar ou desenvolver ou fazer ou ter a capacidade de ter ou obter ou fazer alguma coisa diante das suas fraquezas. Então isso mostra que nós, seres humanos, geralmente nós não reagimos bem, irmãos, diante das nossas fraquezas. Nós não reagimos bem diante das nossas debilidades. Nós não reagimos bem diante das nossas fragilidades. E é por isso que o mundo sempre tenta mostrar que o ser humano tem que ser um ser imponente, né? Um ser forte. Por isso os pais dizem aos seus filhos, quando eles são pequenos, olha, homem que é homem, não chora, né? Homem que é homem não chora. Tenta mostrar que ele não tem que mostrar uma fragilidade, né? As mulheres sempre gostam de andar bem vestida, bem maquiada, esconder aquelas pintinhas que tem aqui. Poxa, ninguém pode ver porque senão pode falar alguma coisa de mim. E geralmente nós, os seres humanos, somos assim. Nós tentamos esconder as nossas fragilidades. Nós tentamos esconder alguns problemas ou dificuldades que nós temos. Então, todos nós tendemos a não expor as nossas fraquezas e os nossos problemas. E nós vivemos situações difíceis na vida, que isso nos leva muitas vezes a ter tristezas e angústias, muitas vezes murmuramos contra Deus, reclamamos porque nós somos assim, ou porque temos esse ou aquele problema, essa ou aquela dificuldade. Muitas vezes, diante das impossibilidades, nós perdemos a nossa fé, às vezes até a esperança de que as coisas podem mudar. E quando nós vivenciamos situações complicadas, muito complicadas para nós, aí é que nós nos abatemos e nos entristecemos. Então, meus irmãos, é fácil nós entendermos por que Ana estava tão frustrada, tão triste, tão angustiada pelo fato de não ter filho. Apesar desta impossibilidade que Ana tinha, ela tinha que lidar com outras situações que eram consequências desse problema que ela carregava. Como, por exemplo, nós vamos ver no verso 6 que ela se tornou uma mulher muito humilhada pelo fato de não poder ter filho. E o verso 6 desse primeiro livro de Samuel, verso 6 do primeiro capítulo deste livro, vai mostrar que Penina, a sua rival, e esta segunda mulher de Eucana se colocou como uma rival, diz que a provocava excessivamente para o quê? A irritar. Para irritar porquanto o Senhor lhe havia deixado sem filhos. Então, como se não bastasse esse sofrimento de não poder ter filho, agora a Penina se torna uma rival para lhe humilhar pelo fato de ela ser uma mulher estéril. E este é um outro fato no qual nós, seres humanos, temos muitas dificuldades com a humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser pisado, ninguém gosta de que alguém desfaça de si. E assim nós, seres humanos, nos sentimos terrivelmente inferiorizados quando nós somos humilhados. E era esse sentimento que estava no coração de Ana. Ela estava profundamente frustrada por ser estéril, porque ela passava humilhação. Ela passava humilhação diante da sociedade, ela passava humilhação diante da segunda esposa de seu marido, que era agora uma rival para ela. Ora, mas nós vamos ver que Paulo vai falar, meus queridos irmãos, em Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12, que ele teve que aprender a viver com muitas coisas na sua vida. Ele teve que aprender a viver na fartura, teve que aprender a viver na necessidade, ele teve que aprender a viver na humilhação e ele teve que aprender a viver na exaltação.
Então, de alguma forma, Deus vai permitir coisas na nossa vida que vai nos ensinar a viver diante de diversas situações. E Ana estava passando por situações que ela tinha que aprender a viver. Principalmente aprender a viver na presença de Deus, aprender a viver diante de Deus, aprender a colocar as suas limitações, dificuldades e problemas diante do Senhor. E Deus estava conduzindo a história dessa mulher para isso, para que ela pudesse aprender a se colocar diante do Senhor para encontrar um Deus que era capaz de fortalecer a sua vida diante das limitações que ela estava vivendo. Mas ela vivia, além de humilhada, ela vivia como uma mulher que tinha uma profunda aflição no seu coração. O fato de ser estéril, o fato de ser humilhada, estava lhe afligindo. Então ela estava entrando numa situação em que a angústia crescia cada vez mais no seu coração. E o verso 7 e o verso 8 vai dizer que esta irritação vinha sobre Ana de ano após ano, verso 7. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia, diz o texto. O verso 8 diz: então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Agora Eucana questiona Ana por causa da sua irritação. Veja que os motivos da sua irritação eram motivos de anos no qual ela estava sendo afrontada. E é interessante o texto dizer que isso acontecia constantemente quando ela ia aonde? A casa do Senhor, né? É interessante como algumas coisas acontecem na casa do Senhor também, na igreja. O lugar onde a gente pensava assim, poxa, mas na igreja não deveria acontecer algumas coisas, por que acontece? Deus permite que algumas coisas aconteçam também na igreja. Deus permite que algumas coisas aconteçam também da parte de pessoas que temem a Deus ou que servem a Deus. Mas Deus tem um propósito em todas essas coisas também. Ela ficava irritada, ela chorava muito, e o seu marido faz uma pergunta: Ana, será se eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu fico pensando nesse questionamento de Eucana para Ana, e eu digo assim, acho que Eucana, ele estava pensando que ele estava com o ibope dele lá em cima, né? Poxa, não, Ana tem que achar que eu sou melhor do que 10 filhos para ela. Mas eu fico pensando talvez que Ana tenha olhado para ele e diz assim, olha, tu não fica viajando muito não, o que eu quero é filhos, né? Eu quero é 10 filhos. Então, de repente, talvez ele tenha se sentido um pouco inquieto pelo fato de ela desejar ter filhos, apesar de ter um homem que lhe amava. Então, o resultado disso é que ela chorava muito, ela não comia, não se alimentava mais, tinha um coração triste e forte abatimento e frustração por causa das suas limitações. Essa é a história de Ana. Esta é a limitação de Ana. E sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem uma história, uma limitação, uma fragilidade, alguma coisa que diante do Senhor entristece o seu coração. Nós vamos ver que essa situação estava se agravando na vida de Ana, de maneira que no verso 10 diz que ela se levanta com amargura
de alma. Então Ana estava se tornando uma mulher amargurada. Então esse problema que ela tinha já estava afetando as suas emoções, os seus sentimentos, a alegria do seu coração, e ela estava se tornando uma mulher aflita, uma mulher que vivia uma certa agonia. Ela estava profundamente angustiada e estava vivendo um excesso de ansiedade. E nós percebemos, irmãos, que a amargura, ela é capaz de adoecer o ser humano, adoecer a pessoa, adoecer a sua alma. E ela é capaz também até de contaminar outras pessoas. Então isso estava afetando a relação dela com seu esposo, isso estava afetando a relação dela com pessoas que poderiam estar ao seu redor também. Mas nós vamos perceber nesse texto que Ana toma algumas decisões que são importantes para alguém que está vivendo uma frustração grande diante das suas fragilidades ou diante das suas impossibilidades. Mesmo estando com amargura de alma, o verso 10 vai nos dizer que Ana se levantou para orar ao Senhor. Verso 10, e Ana, com amargura de alma, diz o quê? Orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Ana agora não estava só chorando por chorar, não estava só reclamando por reclamar. Ana agora estava recorrendo a alguém que conhecia perfeitamente as suas limitações, alguém que conhecia perfeitamente as suas fragilidades, alguém que conhecia perfeitamente a angústia do seu coração, a sua aflição, a sua ansiedade. Ana agora vai chorar diante do Senhor, mesmo com amargura de alma. Muitas vezes a tristeza, a angústia, os problemas, as lutas que as pessoas passam servem de motivos para elas se afastarem de Deus. Então elas não vão mais à igreja, elas dizem que não conseguem mais orar, elas dizem que perderam o ânimo de ler a Bíblia, então elas estão fazendo todo um caminho para que o seu problema aumente cada vez mais, e ela se sinta cada vez mais frustrada. Mas Ana não, ela tomou agora a decisão certa para resolver o seu problema. Ela vai agora chorar na presença do Senhor. Ela vai derramar o sofrimento do seu coração e a sua angústia diante do Senhor. E diz o texto que ela se levantou e ela foi orar. E ela chorou abundantemente agora diante do Senhor, na presença do Senhor. E o texto quer dizer que ela levantou-se para clamar, ou ela levantou um clamor diante do Senhor. E quando Deus permite que venhamos viver, irmãos, esses momentos em que as nossas limitações são expostas, as nossas fragilidades são evidentes, e a nossa alma é abatida, quando Deus permite isso, Ele está dizendo: este é o momento de você se voltar para mim. Este é o momento de você se apegar a mim. Este é o momento de você me buscar e descobrir o que eu posso fazer na sua vida. Muitas situações difíceis que nós vivenciamos não é, irmãos, para nossa destruição, mas é para nos levar a conhecer a grandeza de um Deus que pode chamar à existência as coisas que não existem e pode fazer coisas maravilhosas em nós, mesmo sendo nós pequeninos e frágeis, homens e mulheres pecadores. Amém? Deus pode fazer coisas maravilhosas. Então, a primeira decisão importante de Ana é a decisão de orar ao Senhor, de agora se voltar para Deus, de buscar a sua presença. A segunda decisão importante que Ana faz é um voto. Ela faz uma aliança com Deus. E isso, irmãos, é decisivo, porque agora ela entra em um pacto
E este pacto é capaz de mudar e transformar a vida dela. Quando alguém está com a disposição no seu coração de fazer uma aliança com Deus, é quando muitas coisas tremendas podem acontecer na sua vida. É quando Deus pode transformar muitas situações, tanto na sua vida ou como na sua família. É quando ela decide fazer uma aliança com Deus. Tem pessoas que são tementes a Deus, diz que gostam da palavra de Deus, gostam de ouvir a pregação, gostam de ir na igreja, mas nunca tomaram a decisão de fazer uma aliança com Deus. E quando Ana faz uma aliança com Deus, ela está disposta a honrar a Deus em toda e em qualquer circunstância. Ela está se colocando para servir e para fazer a vontade de Deus na sua vida. Diz o verso 11, ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, nesta aliança, neste voto, neste propósito que Ana faz agora no seu coração, ela está tomando uma decisão importante. Ela está agora dedicando ao Senhor tudo que o Senhor lhe conceder de mais importante. Ela está dedicando agora à glória de Deus, ela está dedicando agora ao serviço de Deus, ela está dedicando agora para a honra do Senhor. Então, aquilo que ela mais almeja, ela almeja para entregar ao Senhor. E ela diz: Senhor, eu devolverei a ti. Se tu me deres, eu devolverei a ti. E ela está mostrando que aquilo que ela recebesse neste voto, que ela devolveria ao Senhor. Irmãos, é impressionante como os pais são capazes de se apegar aos filhos. Principalmente se são aqueles tesouros do coração, aquele sonho que ele sempre teve, né? Ele procura guardar sobre os seus cuidados com muito amor e com muito carinho. Este filho era o que Ana mais almejava na sua vida, mas ela está dizendo: se tu me deres, Senhor, eu vou dar a ti, e ele vai ser para o teu serviço todos os dias da tua vida. Sabe o que isso significava? Que esse garoto, que veio a ser Samuel, um grande profeta sobre a nação de Israel, este garoto ia viver agora no templo, ia viver agora na igreja. Ana não o veria constantemente, não teria contato com ele constantemente. Ana criou ele somente até a tenra infância, e depois a entregou para o serviço do Senhor. O que ela mais amava, ela estava dando para a glória do Senhor e para o serviço do Senhor. E, meus irmãos, é bom sempre nós fazermos uma avaliação sobre as nossas petições, sobre as coisas que nós almejamos. Qual o propósito daquilo que nós desejamos e daquilo que nós almejamos? A palavra vai dizer que muitas vezes nós pedimos coisas e nós pedimos muito mal, porque nós pedimos para o nosso próprio interesse, nós pedimos para a nossa própria satisfação. Nós não colocamos muitas vezes nos nossos anelos, nos nossos desejos, a glória de Deus, aquilo que o Senhor nos concede para a exaltação e para a glorificação do seu nome. Muitos querem ter um bom emprego, querem ter uma boa casa, querem ter um bom carro, querem ter o de melhor, mas qual o propósito em todas essas coisas? Nada contra você, eu, ser humano, ter tudo de bom e o de melhor. E Deus, Ele quer nos conceder grandes bênçãos. Mas qual a motivação do nosso coração? Qual o propósito do nosso coração nas coisas que nós pedimos a Deus? Ana tinha um desejo muito grande, mas ela disse: Senhor, esse meu desejo agora é teu.
será para ti, para o teu serviço, para o teu louvor e para a tua glória. E quando, meus irmãos, nós estabelecemos uma aliança com Deus, para que todas as coisas seja para o louvor da sua glória e para a exaltação do seu nome, então, irmãos, Deus não terá problema em fazer coisas grandiosas em nossas vidas, porque tudo o que Ele fará, não fará para a nossa ou para o nosso bel prazer simplesmente, mas fará para a glorificação do seu nome. Ora, todos verão que a bênção do Senhor sobre nós é para o louvor da sua glória e para a exaltação do seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, o texto vai mostrar que apesar de Ana se colocar em oração e fazer esta aliança e este propósito com Deus, ela teve que perseverar na sua oração. Ela teve que permanecer neste propósito diante do Senhor. E o verso 12 diz que Ana continuava a orar diante do Senhor. Talvez na sua versão vai dizer que ela demorou-se a orar perante o Senhor. E este demorou-se mostra, irmãos, que Ana perseverou em oração. E nós não sabemos quanto tempo isto representa. Isso pode ter sido alguns dias, uma semana, um mês, isso pode ter sido anos. Porque o próprio texto diz que de ano a ano ela já sofria com essa situação. Mas Ana estava ali, firme em uma aliança com Deus, confiante de que Deus poderia mudar a história da sua vida e fazer coisas maravilhosas acontecer na sua família. Então nós não sabemos precisar o tempo que ela orou, mas nós percebemos nas Escrituras que ela orou com instância, que ela orou com insistência, que ela orou com perseverança, que ela orou com confiança, que ela perseverou em oração diante do Senhor. Isso não significa que por ela orar, que ela não teria outras adversidades. Não significa que ela não teria outras situações que concorreriam contra a sua fé. Não significa que ela não tivesse outros problemas, outras situações diante do que estava acontecendo. E isso acontece mais uma vez quando ela está no templo em oração. Verso 12, 13 e 14 diz que o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos seus lábios. E diz que Ana falava no seu coração, mas os seus lábios se moviam, mas da sua voz, não saía voz nenhuma da sua boca. E Eli pensou, esta mulher está embriagada. E ele vai e diz, a exortando, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe deste vinho. Então, no entendimento do sacerdote, ela estava alcoolizada, e Ana teve que suportar incompreensão. E incompreensão é mais uma outra situação difícil para nós seres humanos. Nós temos muitos problemas também com a questão da incompreensão. Nós sempre esperamos que as pessoas entendam o que nós estamos passando. Muitas vezes nós nem verbalizamos, nós nem conversamos, nós nem falamos sobre as angústias do nosso coração e nós ficamos chateados com as pessoas porque nós achamos que elas têm que entender o que está acontecendo conosco. E Ana estava numa circunstância em que ela não era compreendida, e isso poderia se tornar mais um motivo para Ana se entristecer, para Ana se angustiar, para Ana talvez se desmotivar na oração, para Ana talvez ficar chateada com o sacerdote, ou chateada com outras pessoas e desistir do seu propósito. Mas Ana, mesmo não sendo compreendida, ela não se deixou enfraquecer
na oração. Mesmo em incompreensão, ela continuou buscando a presença do Senhor. Mas ela tomou uma outra atitude, que era uma atitude muito importante, meus irmãos, quando nós estamos afligidos, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos vivendo no limite ou impossibilitados pelas nossas limitações, que é a decisão de compartilhar. Porque, como eu disse, ninguém pode prever as coisas que estão no coração humano. A real situação em que você ou eu pode estar passando, a não ser que nós sejamos capazes de conversar, capazes de compartilhar sobre essas coisas. Aí nós vamos ver que ela toma essa decisão de falar. E o verso 15 diz: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então, em vez de ficar chateada com as situações, com a incompreensão, com a sua realidade, com o seu sofrimento, ela decide conversar. E conversar, irmãos, pode ser uma decisão muito importante. Conversando, a gente pode resolver muita coisa. Conversando, a gente pode ser consolado, a gente pode ser ajudado, a gente pode alcançar um intercessor, um amigo. Pessoas que podem nos explicar coisas que nós não estamos entendendo. E Ana vai compartilhar sobre a sua situação. Ela diz: eu sou uma mulher atribulada, angustiada de espírito. Eu estou sofrendo com ansiedade. Eu sofro problema aqui na igreja. Tem gente que me irrita. Eu tenho um problema fora da igreja com meu marido. Eu estou vivendo uma situação que eu não tenho como resolver. Ana vai conversar, vai falar do seu sofrimento, vai falar da sua aflição. Ela mostra que estava sofrendo. E ela vai falar desse contexto difícil, que é um contexto que talvez você pode estar passando ou passou em algum momento da sua vida. Um contexto que muitas pessoas podem vivenciar de formas diferentes. Essa era a realidade de Ana, você tem a sua. Mas não pense que Deus não está olhando para essa sua realidade, e nem que Ele não pode fazer algo a respeito. Deus, Ele sempre tem algo para fazer a respeito dos problemas que nós temos. Amém? Ele sempre tem uma resposta e Ele sempre tem uma solução diante dos problemas que nós temos. Então, ela compartilhou. E o resultado disso é que ela alcançou alguém para interceder por ela. Ela alcançou alguém que pudesse lhe ajudar nesse momento difícil que ela estava passando. Verso 17 e verso 18 diz: então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, eu acho maravilhoso como esse momento de oração e de diálogo foi transformador na vida desta mulher. Foi transformador em todas as lutas internas que ela estava passando. Aquilo que afligia as suas emoções, a sua mente, o seu coração. Como Deus pôde libertar e transformar a história dessa mulher de dentro para fora. Primeiro, Ele realiza uma obra na vida emocional de Ana.
E depois ele transforma aquela situação impossível que ela estava vivendo, lhe capacitando para ter filho. Nós vamos ver, irmãos, que Ana alcança paz, porque o sacerdote ministra paz ao seu coração. E nós vamos ver no final dessa história que Ana era uma mulher que tinha a paz que ela não tinha anteriormente. Nós vamos ver que Ana, ela alcançou um intercessor, porque o sacerdote agora se identificando com a sua luta, com a sua aflição, com o seu sofrimento, foi capaz de ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida e dizer que Deus te conceda aquilo que você pediu. Quando ele fala sobre isso, ele está intercedendo por ela. Ele está dizendo que Deus ouça o teu clamor, que Deus ouça a tua oração, e ele agora se torna um intercessor pela vida de Ana. Nós vamos ver que ela é capaz de encontrar o favor do sacerdote como o favor de Deus. Isso se torna confiança no seu coração. Ela tinha agora a confiança de que Deus era a seu favor. Ela pôde encontrar força para prosseguir o seu caminho. Você sabe que muitas pessoas ficam paralisadas quando elas estão abatidas emocionalmente. Não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de comer, não tem vontade de dormir, não tem vontade de conversar, não tem vontade de estar com os amigos, não tem vontade de estar na igreja, de ler a Bíblia, de fazer a obra do Senhor. Muitas pessoas ficam paralisadas, irmãos, diante das aflições. Mas Ana descobriu uma forma de mudar isso na sua vida. Ana descobriu uma forma de vencer esta paralisia que queria sucumbir à sua vida. E diante da presença do Senhor, ela pôde ser transformada, tanto emocionalmente como espiritualmente, porque ela fez uma aliança com o Senhor, e uma aliança onde ela pôde contemplar as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor sobre a sua vida. Resultado disso, Ana agora teve apetite para comer, porque diz o texto, irmãos, que ela comeu, ela se alimentou. E finalizando, o seu semblante não era mais o mesmo. Diz o texto que ela teve um novo semblante. Comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Irmãos, a alegria, diz a palavra, ela formoseia o rosto. Quando nós estamos bem espiritualmente, emocionalmente, nós podemos estar passando muitos momentos difíceis, mas sempre há um sorriso nos nossos lábios. E esta alegria formoseia o rosto. Ana, ela vivia uma situação em que ela não tinha mais alegria. Mas agora Deus lhe dá força para se levantar, para ter confiança, para comer, para seguir o seu caminho e ter um novo semblante. Isso mostra, irmãos, que ela, ao sair daquele momento de oração, alcançou a certeza, a convicção de que Deus tinha ouvido o seu clamor, Deus tinha ouvido a sua oração, Deus tinha atentado para a aflição do seu coração, e ela pôde agora, em paz, saber que tudo agora estava na mão do Senhor, e que Deus faria algo ao seu favor e à sua vida. E eu quero finalizar essa ministração dizendo a você, meu irmão, minha irmã, não sei quais são as lutas internas que você tem, que muitas vezes tem abatido e entristecido o seu coração. Talvez muitas vezes você se sentiu frustrado diante das suas limitações. Por que você não alcança algumas coisas? Por que algumas coisas não acontecem? Porque talvez você está vivenciando coisas que você não consegue vencer. Eu quero lhe dizer que Deus não mudou somente a história da vida de Ana. Ele mudou a história de milhares de pessoas que aprenderam a buscar a sua presença.
E Ele vai mudar a sua história, a minha história também, sempre que eu e você nos colocarmos de joelhos dobrados, na dependência do Senhor, colocando sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas frustrações, as lutas que nós passamos, quer seja na igreja ou fora dela, quer seja com irmãos ou com não irmãos, quer seja com amigos ou não amigos. Deus vai estar regendo todas essas coisas para nos conduzir aos pés do Senhor. E quando nós levantarmos de lá, nós teremos uma outra confiança. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos um pouco e a buscar a presença do Senhor em oração. Você pode colocar diante dele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Eu quero lhe dizer hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, que o Senhor, Ele tem um semblante alegre para você. O Senhor, Ele tem o seu Espírito que formoseia o teu rosto e que pode te dar a paz e a tranquilidade, mesmo em momentos difíceis. Por isso esse texto vai nos ensinar que Deus é o Senhor da história. Todas as situações impossíveis que estão ao teu redor serve para te conduzir à dependência desse Deus, que pode fazer muito mais do que você pode imaginar ou do que você tem pedido, para o louvor da sua glória e para a exaltação do teu nome. Senhor, Tu és formoso e maravilhoso. Queremos ver a Tua face e a Tua graça. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Senhor, formoso és. Senhor, formoso é, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça de mim acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que